Eu quero falar um pouco de repercussão na economia também, nas bolsas, no aumento ou diminuição do petróleo, no dólar, com o nosso amigo Tourinho. Pablo Spyer, bem-vindo. Como é que tá, Siri? Muito boa tarde para você. O que você conta? Boa noite, turma. O Ibovespa não resistiu à tensão no Oriente Médio e fechou em queda nesta segunda-feira. A resposta do Irã aos ataques dos Estados Unidos, por volta das 2 da tarde, assustou o mercado no primeiro momento. A bolsa chegou a cair 1%, mas o susto passou, a bolsa melhorou. O ataque iraniano foi no Catar, contra uma das maiores bases americanas no Oriente Médio. Mas, como vocês têm dito, teve aviso prévio, os mísseis foram interceptados, não houve vítimas. E a ação foi considerada simbólica por todo mundo e pelos investidores também. Com isso, o clima de aversão a risco nos mercados arrefeceu. As bolsas americanas fecharam, inclusive, em alta, perto das máximas históricas, estão a menos de 2% do all-time high, do recorde, do touro de ouro da Bolsa Americana. Aqui no Brasil, o que mais pesou foi Petrobras. Logicamente. As ações da estatal caíram forte, acompanhando o tombo gigantesco do petróleo, que desabou quase 9% hoje. Afundou, foi um mergulho daquele. O tipo Brent, que é utilizado pela Petrobras, chegou a 70,19. 70,19. O WTI está 68, que é o do Texas, né? Duas razões derrubaram o petróleo tanto. Enquanto o ataque foi mais simbólico, ou como dizem, para inglês ver, e eu estava brincando durante o dia que é para americano ver, né? Se bem que o professor disse com razão que é mais para o povo interno lá, os iranianos verem, né? Os especuladores apostaram que o Irã calculou minuciosamente o contra-ataque com precisão cirúrgica justamente para evitar uma escalada do conflito com Israel e com os Estados Unidos, evitar uma tréplica americana, né? E, além disso, a segunda razão é que vocês estavam falando agora há pouco também, o Estreito de Hormuz, ponto estratégico para o transporte global de petróleo, continua aberto. Até agora, nada ameaça diretamente a logística de exportação da região, né, que é a principal preocupação do mercado. Ali, né, saindo do Golfo Pérsico, né, passando pelo Estreito de Hormuz, passa 1/5 do petróleo do mundo inteiro, do planeta. Aqui no Brasil, os bancos também recuaram na B3 hoje, acompanhando o aumento de aversão a risco, né? Principalmente no mercado internacional de manhã, mas lá depois melhorou. Por outro lado, aqui, a Vale subiu, sustentada pela alta do minério de ferro, e ajudou a limitar uma queda mais forte do Ibovespa. No fim do dia, o principal índice da Bolsa Brasileira terminou com 0,4% de queda, 0,4% de queda aos 136.550 pontos. Lá fora, Cine, o tom simbólico da retaliação iraniana e a queda do petróleo animaram os mercados, né? Com o barril de petróleo por volta da casa dos $70, como você mesmo disse, o mercado vê menos pressão inflacionária. E aí, lá nos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, a CME aumentou as apostas de corte de juros nos Estados Unidos já em julho. E se os juros caem, a Bolsa sobe. O dólar, que chegou a subir durante o dia, virou e fechou em leve queda de 0,3%. Não mudou nada quase em relação à semana passada. Né? Você vê que ele está oscilando aqui na casa dos 5,50, 2 dias fechou a 5,49. Pois é, que na sexta subiu um pouquinho, né? Então, hoje terminou com uma leve queda, 5,49. É isso, esse é o resumo do dia hoje. Tourinho, muito obrigado pela tua participação, por trazer também os reflexos no mercado internacional. E aqui, Petrobras, obviamente, já era esperada também essa queda por conta do petróleo, né, Alan Gani? Agora é importante, principalmente o investidor pessoa física, ter muito cuidado nessa hora, porque agora o mercado está muito volátil. A gente tem um risco sistêmico, que é um risco geopolítico. Então, da mesma maneira que hoje caiu fortemente, porque houve uma sinalização de arrefecimento deste conflito, amanhã um tweet do Trump, uma resposta do Irã, um ataque de Israel, pode escalar tudo novamente e o petróleo voltar a subir. Então, eu acho que aí o Pablo concorda comigo, né, que tem que ter muito sangue frio nessa hora, buscar diversificação e ter cautela, né? É isso que eu queria saber contigo, Tourinho. O investidor acaba botando um pouco de pé no freio em relação a essa situação? É um pouco, né? A volatilidade está muito alta, como bem pontuou, né? E acho que, assim, existem o momento da preocupação, mas também não pode ficar de fora. Às vezes, quando cai bastante o mercado, tem que aproveitar e comprar um pouquinho. Né? O investidor ele tem que estar sempre, né? A diversificação é o correto, mas também tem que diversificar no tempo. Então, se cai muitas ações, também está na hora de entrar um pouquinho. É hora de não acelerar, porque pode aumentar a queda, aí você compra mais um pouquinho. Tem que estar sempre comprando um pouquinho. Interessante.
Fala, Gustavo Segré. Meu avô falava, se todo mundo vende, você compra. Se todo mundo compra, você vende. Boa. E é uma forma também de fazer essa cobertura. Agora, fala, Zé Maria Trindade, que foi? Eu queria ver com o Tourinho, grande camarada, se há uma, vamos dizer assim, o petróleo já não é mais tão importante assim como antes e talvez não seja, a repercussão não seja tão grande assim. Eu acho que assim, o petróleo ainda é bastante importante, Zé Maria, mas o que houve também é que o mercado já tinha digerido, né, uma escalada do conflito. Desde a sexta-feira passada, o petróleo já tinha subido mais do que 10%, tinha subido 11%. Verdade. Né? E aí teve esse ataque dos Estados Unidos, não houve uma retaliação, não houve fechamento do Estreito de Hormuz, o mercado se acalmou e os preços voltaram praticamente ao que estava sexta-feira retrasada, 10 dias atrás. Fábio Piperno, tenho 30 segundos para você. É o seguinte, Tourinho, existe a guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia é uma das maiores produtoras mundiais de petróleo, agora essa guerra no Oriente Médio. E o mercado, embora com algumas oscilações, dá a impressão também que não tem nenhum sobressalto profundo. O mercado já precificou esses conflitos todos? Eu acho que estava precificado sim, Piperno, tanto que o petróleo tinha saltado. E agora, né, como não houve uma escalada, o preço voltou tudo. Não há uma preocupação maior. Né? Claro que se houver o fechamento do Estreito de Hormuz, pode escalar, mas é muito difícil fechar o Estreito de Hormuz. Né? Primeiro que o Irã vai ser o mais prejudicado. Ele vendeu o ano passado 67 bilhões de dólares para a China. A China compra 90% do petróleo do Irã. Por ali para ele conseguir fechar o Estreito de Hormuz, ele vai ter que bombardear, vai ter que atacar navios da Arábia Saudita, do Kuwait, né, do Iraque, entre outros, né, dos Emirados. Então, ele entra numa guerra no momento que ele está fraco, que ele acabou de ser bombardeado. Como é que ele vai assegurar que ele consegue encerrar e vai ter que se indispor com a China? Ou, né, como falou o Gani, talvez deixar passar só os da China, mas, poxa, é muito complicado. Então, a impressão que eu tenho é que o mercado está confiante que não vai ser fechado o Estreito de Hormuz. Temos que ver as cenas dos próximos capítulos. Tourinho, te espero amanhã. Um grande abraço. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau, turma. Muito obrigado também pela tua companhia que ficou conosco. Não tenho nem tempo de me despedir aqui dos amigos um por um, porque a gente precisa passar a bola agora para os pingos nos is. Fiquem com Deus e eu te espero no Direto ao Ponto às 9h30 da noite, ao vivo, para falar dessa situação. Teremos aqui uma bancada qualificadíssima.